Tudo bem com vocês? Ixi, parece que não está nada bem não, hein? Acho que é porque eu vou falar, viu, Bela? Irmãos queridos, eu quero convidá-los para abrir sua Bíblia no Salmo 193. Eu já errei muito também, viu, Benção, na caminhada, viu? Quantas vezes eu errei. Não há quem não erre. Quando a gente ocupa esse espaço aqui na frente, dá uma alegria nas pernas, é um negócio meio complicado, somente para falar. É muito complicado. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia num texto conhecido de todos nós. É o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Salmo 103. E eu queria que vocês participassem lendo comigo. Nós vamos ler o que está escrito nos versículos 1 e 2. Salmo 103, versículos de números 1 e 2. Nós vamos ler todos a uma só voz. Esse texto bíblico é muito conhecido. Certamente vocês talvez já saibam de cor o que está escrito nesse texto sagrado. Mas eu quero lhe convidar para ler comigo. Vamos juntos? Todos a uma só voz? Até aqui em cima, se você... não trouxe Bíblia. Não tem no meu aplicativo do celular. Mas tem aqui no multimídia. Então, ninguém tem desculpa para não participar. Vamos juntos? Leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu sei que vocês sabem, mas o livro eu gostaria de repetir, só para vocês lembrarem, rememorarem. Eu sei que vocês sabem que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Livro 1, 2, 3, 4 e 5. O primeiro livro vai do Salmo de número 1 até o verso de número 41. O livro 2 vai do Salmo de número 42 até o 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o 89. O livro 4, ele começa no Salmo de número... Eu falei, o livro 3 até o 89. O 4 começa do 90 e vai até o 89. Do Salmo de número 90 até o Salmo de número 106, e o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo de número 50. Cada compêndio, eu estou falando de um livro, eu não vim dar aula de hebraico, porque eu não sou professor de hebraico, nem de hebraísmo, nem tampouco para a gente falar sobre Bíblia. Mas é preciso, antes de falar do texto, de falar do que como é dividida a poesia hebraica. O livro dos Salmos ele é chamado em hebraico de Tehillim. Tehillim quer dizer cânticos. E todos os 150 salmos faziam parte de um livro de músicas dos judeus. E todos eles, você pode encontrar, por exemplo, cântico de romagem. Lembra disso? Que tem cântico de romagem. Já cantamos na igreja. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. É um livro dos Salmos. O povo judeu cantava em todas as celebrações do povo, anuais ou das festas, eles cantavam os salmos. Ninguém tem a música exata daquilo que foi cantado. Mas interessante ainda, pensando na poesia hebraica, a poesia hebraica, por exemplo, o Salmo de número 119, tem todas as letras do alfabeto hebraico. Começa com o Aleph, que é a primeira letra do hebraico, e termina, qual é a última letra do grego, você sabe. É o ômega, né? E do hebraico. Quem sabe a última letra do hebraico? Termina com Shaim. Interessante, né? E quando você lê o livro dos Salmos, cada perícope, cada parte começa com a letra Aleph, Bet. E quando ele começa com a letra Aleph, é interessante que no hebraico não tem vogais. Nós temos no nosso português, no hebraico não tem vogais. Tem vocalizações, é diferente do nosso texto em português. E cada vez que começava o Salmo de número 119, cada letra do hebraico, Aleph,
Começava então o versículo com a primeira letra do alfabeto. Bet, Gimel, Ha, Vav, e por aí vai. E não precisa falar sobre isso nesta noite, apenas para rememorar a cabeça de vocês. Mas o livro primeiro, ele fala sobre confrontação. O livro primeiro, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 41, ele fala sobre confrontação. O Salmo nos confronta, ou traz confrontação ao povo de Deus. E ele começa, quem lembra do Salmo primeiro? Em português, não precisa ser em inglês, nem hebraico, nem grego, nem latim, nem... Você não precisa falar árabe também, pode falar em português. O primeiro livro, ele começa com o quê? Qual é o primeiro versículo? Bem, o quê? O homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o Salmo primeiro começa com uma confrontação. Confrontação é ficar de frente com o mal. Agora, você tem, a partir do Salmo 1 até o 41, você tem salmos de confrontação. E esses salmos de confrontação vão confrontar você com relação à sua comunhão com Deus. Depois nós temos, eu não vou me deter muito tempo nisso, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se você parar no Salmo, por exemplo, de número 40, ele vai dizer, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. É um salmo de confrontação. Nas suas horas de dificuldade, você tem esperado em quem? No presidente que vai tomar posse? Ou você esperou no presidente que vai sair do governo? Ou você tem esperado no novo governador que vai tomar posse de São Paulo? Ou você tem confiado nas suas riquezas? Ou você tem confiado numa, desculpe a expressão chula, numa droga de um celular? Em quem você tem confiado? Aí o salmista diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu nas horas mais difíceis, quando clamei por socorro. Está ligado? Então, o primeiro livro começa com confrontação. O segundo livro, que vai a partir do capítulo 42, é um livro de informação, de transmissão de conteúdo, de comunicação. E aí você pode ver no Salmo de número 48, se não é um livro de comunicação. Quando eu falo comunicação, de uma notícia, declarar quem é Deus. Aí o Salmo 48 começa dizendo assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É um salmo de informação, é um salmo de comunicação. Grande é Deus e precisa ser louvado. Se você pular mais um pouquinho, lá para o Salmo, por exemplo, de número 59, ele vai novamente trazer aqui uma comunicação. Nos momentos de maior dificuldade, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. É um livro de confrontação, de comunicação. Deus está comunicando o que é que faz pelos seus servos. Até aí vocês estão entendendo? Dá para entender o que eu estou falando? Depois vem o terceiro livro, que é o livro de devastação. É o terceiro livro de destruição. Da mesma forma que Deus confronta para a gente não andar no caminho do erro, da mesma forma que Deus comunica quem é Ele, Ele também declara, a partir do livro 3, sobre a destruição, a assolação e a ruína que Ele vai causar àqueles que se levantam contra o seu reino e contra o seu povo. Aqui para nós, você acha que o que estão fazendo nos nossos dias, o que estão realizando nos nossos dias contra o povo de Deus, esse povo vai ficar impune? Vai nada. Eles não sabem o que é cair nas mãos dos Deus vivos, eles vão ter que prestar contas. E nós vamos ter que prestar conta também, tá, queridos? Cada um de vocês. O que vocês fazem às claras, o que vocês fazem por baixo do pano, nós vamos ter que prestar conta para Deus. Não tem como fugir. Então, o livro 3 é um livro de devastação. Por exemplo, veja o que ele diz no Salmo de número 70, eu ia falar no Salmo 78. Veja que ele fala sobre devastação, sobre destruição, sobre o que Deus vai fazer. Ele diz assim, Salmo 78, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos,
cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Ele estabeleceu. Aí quando você vai para o final do texto, que nós não vamos ler os mais de 70 versículos, ele diz assim, já no verso de número 69, e construiu o seu santuário durável com os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo. E ele os apacentou consoante a integridade e dirigiu com mãos precavidas. Se você for ver no arcabouço do Salmo, ele vai dizer que ele vai destruir aqueles que se levantam contra o seu reino. Bom, querido, muito obrigado. Se você quiser deixar logo um aberto, eu agradeço, por favor. Muito obrigado. Deu para entender? No Salmo de número, nós estamos falando no livro de número 3, no Salmo de número 90, que é, aliás, Salmo de número 89, Salmo 90 já começa o livro 4. Salmo de número 89, eu estou falando que é um livro de devastação. Ele diz, cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Aí verso 7 diz, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Você já leu o livro de Apocalipse? E você já leu, por exemplo, sobre o quarto selo, o terceiro e o quarto selo, sobre o cavalo preto e depois o cavalo amarelo. A Bíblia diz que Deus vai destruir todo aquele que se levantar contra si, contra ele. Nós estamos encontrando isso. Agora nos deparamos, e aí nós vamos parar depois essa nossa explanação rápida, nos deparamos agora com o livro 4, que é o livro de amadurecimento. O tema é considerado como amadurecimento. Maduro, você sabe que tudo que é maduro está para cair, não é verdade? Uma manga madura, se ficar muito tempo no pé, ela cai. E aqui amadurecimento quer dizer pare, pense antes de agir. Pare e pense antes de agir. Nós somos levados a agir, às vezes, nos impulsos dos momentos. E quantas vezes nós perdemos muita coisa porque nós não temos domínio ou perdemos o domínio da situação. Uma palavra. A minha mãe, que já faleceu, dizia para mim, meu filho, e ela começou a dizer desde quando o filho ali dos irmãos, quando eu tinha a idade dele, lá naquela idadezinha, isso. Como ele chama mesmo, esqueci? André. Lá naquela idade, 10 anos, 9 anos. Minha mãe dizia, quando eu comecei a entender de alguma coisa, é 10 anos que ele tem? Estou falando, é? Hã? Nossa, 12 anos, então não é mais 10. Mas mesmo com 12 anos eu já andava sozinho para o Colégio Batista, quando eu estudava em Maceió, e voltava sozinho, e ela dizia, cuidado, cuidado, quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo. E eu ficava danado quando ela dizia esse ditado popular. Quando foi um dia, eu disse, mamãe, por que a senhora sempre diz que quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo? Ela disse, porque você já viu como é que o morcego fica? Vocês já viram como é que o morcego dorme? É de cabeça para baixo mesmo. Mas ela dizia, o morcego dorme. Se a gente tentar dormir de cabeça para baixo, a gente se estatela no chão. Cuidado com suas amizades. Quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo e vai cair. Quando eu cheguei nos 15 e 16 anos, aí eu comecei a entender o que é que minha mãe dizia. Depois de tantos anos, eu agora estou com 23. Aí eu me lembro que minha mãe tinha toda a razão quando dizia, quem anda de forma errada vai colher. E o Salmo, então, é um salmo de amadurecimento. Ele está dizendo, lide com cautela diante de todas as situações. Muito bem, o que é que eu quero falar nesta noite para vocês? Depois dessas rápidas considerações, o que eu quero lhe dizer nesta noite? Você já prestou atenção que nós estamos chegando ao final do ano? Amanhã é o último domingo do mês de novembro. Amanhã, ou hoje, nos separa do final do ano. Daqui para o final do mês, faltam quantos dias? 5 dias? 4 dias. Mês de novembro, né? Faltam 4 dias, com mais 31, 35 dias
para acabar o ano. E você já prestou atenção como Deus nos abençoou neste ano? Aí eu vou brincar com as meninas aqui e com os meninos. Você já prestou atenção como Deus nos abençoou? O seu cabelo... Ô filha, como você chama? Sim? Mariana. Muito bem. O seu cabelo é peruca? Não. Não é peruca. Você já agradeceu pelo cabelo que tem? Mas meu cabelo é rebelde. Dá uma vassourada nele, dá uma foiçada nele, que ele deixa de ser rebelde. Você já parou para pensar que você e eu somos privilegiados? Nós temos 2 olhos. O irmão tem astigmatismo, miopia, o que é que você tem? Para descanso? Quem tem problema de miopia e usa óculos? Muito bem, miopia. Você usa lentes corretoras. Está me enxergando? Enxerga o celular quando vai mandar recado? Claro que enxerga. E sem o óculos? Mais embaçado. Você já prestou atenção que nós tivemos a bênção de ter um óculos para a gente enxergar melhor? Muito bem. Quem tem blusa do Brasil? Nós temos uma blusinha do Brasil. A minha esposa queria comprar uma para mim azul. Eu disse, não, eu quero amarela, canarinho, seleção canarinho. Você já prestou atenção que nós temos o privilégio? O irmão que estava tocando ali o teclado, né, irmão querido? Vocês viram que facilidade dele tocar? Aquele negócio todo. Irmãos, que bênção que tem alguém que toca na igreja para nós. Que bênção que tem alguém que controla lá o multimídia. Pare para pensar quantas bênçãos você tem na sua casa. Quantas bênçãos você recebeu? Quem hoje almoçou aqui? Quem almoçou? A bênção, pare para agradecer a Deus porque você almoçou. Mas eu não comi o que eu queria. Mas você comeu o que você precisava. Você comeu o que você precisava. Talvez você queria comer uma lasanha. Quem sabe você queria comer camarão numa moranga. Eu não sei. Eu hoje comi feijão, arroz, zoião. Conhece zoião? E 2 zoião bem caprichados sobre o prato. E eu amo ovo. Tem gente que detesta. Mas tem gente que gosta de bife, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de frango, não gosta nem de peixe, nem de camarão, nem de lula, nem dessas coisas. Tem gente que é assim. Mas pare para agradecer. E eu queria falar nesta noite sobre a gratidão. A bênção de um coração agradecido. Vocês se reuniram nesta noite como federação de UPA, não é isso? Para fazer a eleição. Quem lembra de uma programação legal que teve esse ano, da UPA aí? Quem lembra? Uma programação que foi legal? Fala aí, bênção. Altas horas. Programação legal. André? O Religário. Programação legal. Outra programação aí que você fez. Eu fui passear de metrô. Fui daqui na Barra Funda. Fui e voltei 5 vezes. Quem sabe foi um passeio? Quem lembra de uma coisa boa que aconteceu na sua vida? Quem pode falar? Fala aí, Beno. O QG, Day Camp, olha quanta coisa boa. Quem lembra do encontro da família que teve no Cabo Sul? Quem foi? Bênção pura, não foi? Bênção pura. Quem lembra do abraço apertado que recebeu do pai e da mãe? Mas eu não tenho pai, não tenho mais mãe. Mas você tem alguém que cuida de você? Tem ou não tem? Pare para pensar, quanta coisa boa a gente recebeu. E o bom de tudo é que a gente está numa igreja. A Bela é de Vila Ré, o André é de Aí Carvalho. Mariana, você é de onde? Guaianazes. Benção, você é de onde mesmo? Sim? Aí Carvalho. Quem é Cidade Líder, o Beno. Quem é de Itaquera? Tem alguém de Itaquera? Tem alguém aqui de Parada 15? Parada 15. Tem ali a menina ali, olha aquela benção lá, abençoada. Que bênção você fazer parte de uma igreja. Então, o Salmo de número 103 começa dizendo, eu não vou me delongar muito não, tá, irmãos? Tem 12 minutos que eu estou falando já. Mas eu vou terminar daqui a pouquinho. O Salmo 103 começa dizendo o quê? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Um filósofo chamado Antístenes,
é um filósofo socrático. Quem estuda, quem gosta da área de direito, quem gosta da área de humanas, já deve ter lido alguma coisa. Eu mesmo, quem gosta de ler, já leu sobre alguns filósofos. Esse não é um filósofo muito conhecido como Platão, como Sócrates, como outros tantos aí, mas era um filósofo socrático. Seguia a filosofia de Sócrates, socrática. E ele dizia o seguinte, uma coisa muito interessante: a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Quando alguém lhe faz alguma coisa de bom, você está cansada, alguém estuda distante de casa e pega condução? Tem alguém? Isso. Quando você pega quantos ônibus? Quanto tempo você gasta de ônibus para a sua casa, de metrô? Você pega ônibus, metrô, como é que é? Ônibus e trem. Quando você está cansado, está no trem, naquele ruge-ruge, você pega o trem aonde? Claro que não vai pegar ele na mão, né? Guainá, desce onde? Tatuapé. Aí quando você chega, por exemplo, na estação José Bonifácio, alguém viu que você está com a mochila pesada e carinhosamente disse: eu vou descer agora, pode sentar aqui no meu lugar. O que a gente faz? Ufa! E o que a gente diz para a pessoa? Miserável, vou me sentar. A gente diz assim? A gente diz: obrigado. Obrigado e senta, né? Você trabalha? Não. E quem tem uma jornada de trabalho durante o dia, depois vai para a faculdade, quando volta para casa, 10h30, 11 horas da noite, que encontra, doido para encontrar um lugar para sentar-se. Quando senta, eu me lembro dos meus filhos, quando vinham lá do Mackenzie, da faculdade de noite, quantas vezes eu ia pegar eles na Estação Patriarca, que a gente mora ali perto, e eu ligava para eles, disse: nossa, você já está onde? Disse: eu estou em Itaquera, vou pegar outro metrô. Cochilei, passei direto, desci no final. Já fez isso, não já? Não é uma bênção? Já babou? Até babar, a gente está tão cansado. Então, o que eu estou dizendo? A memória, o que ele falava, a gratidão é a memória do coração. Agradecer a Deus. Muito bem. Lutero, tratando desse tema, diz: quando somos humildes, deixamos espaço para a gratidão. A gratidão, então, é resultado da humildade. Quando somos humildes, reconhecemos a nossa limitação. Você sabia que você é limitado? Você já viu como é que é criança? A criança, quando é criança, ela tem vontade de ser o Superman. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eles diziam: pai, agora eu sou o Homem-Aranha, e subia na mesa, queria pular, pequeno, 2 anos e poucos. Eu: rapaz, você vai se estatelar. Não pula! Gritava: não, vou pular. Não pula! Aí pegava ele e botava no chão. De repente subia na grade do quarto, queria pular, queria voar. Eu vou voar. Que loucura. Irmãos queridos, o senso de dependência, a criança depende do pai. Tem alguns em que ainda depende do pai e da mãe. Não é, Mariana? Ainda não depende do papai e da mamãe? Ou não depende? Você trabalha, ganha seu dinheiro sozinha? Depende. André, você depende do seu pai e da sua mãe? Pegar vocês para Cristo, viu? Quem mandou falar o nome? Muito bem. Lutero está dizendo, a humildade, o reconhecimento da nossa limitação, precisamos de alguém, e cuide de estudar e trabalhar, porque daqui mais 20 anos você tem que sustentar seu pai e sua mãe, pagar a viagem para ele. Papai, eu vou pagar uma viagem para você e para a mamãe, e minha irmã não vai, só vocês dois. Vocês vão para Dubai, passar uma semana com tudo pago, que eu vou pagar. Recebe, irmã? Oh, glória a Deus, a irmã recebe. Não é assim que a gente espera dos filhos? Não é cobrança de nada. Mas reconhecer o que os filhos fizeram por nós e agora o que nós podemos fazer pelos pais. Muito bem. Depois dessas rápidas considerações, por que nós precisamos ter um coração agradecido? Por que é que nós precisamos ter um coração agradecido? Em primeiro lugar, porque nós temos vida, porque nós estamos vivos. Você já prestou atenção que você está vivo? Eu não sei quantos já foram no Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas é um conglomerado de hospitais. Tem o Instituto do Coração, tem o Instituto de Radiologia, tem o Instituto de Psiquiatria, tem o Instituto da Criança. Eu já fui em algum desses institutos fazer visitas. E quando a gente chega lá, a gente descobre
que tem criancinhas que estão em estado terminal. E um dos piores que tem dos institutos que partia o meu coração, que rasgava a minha alma, era o Instituto da Criança. Terrível. Há cerca de 9 anos atrás, veio uma senhora na nossa igreja, indicada por uma família de Goiás que conhecia uma família da igreja. Ela veio até a nossa igreja, porque a filhinha dela, de apenas 7 meses de idade, precisava de um transplante urgente de fígado. Eu acho que a Bela não lembra disso, não era a Raíssa. Você lembra da Raíssa? A Raíssa. Ela veio para São Paulo. E fizeram todos os exames, e quando faltava a última pessoa a fazer o exame, que era a mãe, o médico disse, graças a Deus, o médico falou isso, graças a Deus, a mãe é compatível com a filha. Então fizeram uma cirurgia, um L na barriga dela, não tem nada a ver com o presidente, tá? Fizeram um L assim, para abrir de um lado, para tirar parte do fígado, e da mesma forma na filhinha, criancinha, e pegaram parte do fígado, puseram no aparelho digestivo da Raíssa. Hoje a Raíssa é uma menina que tem 11 anos. Depois de 11 anos, ela está viva, curada para a glória de Deus. Você já parou para pensar que você está vivo? Nós estamos vivos. Um dia eu estava lá, cheguei, às vezes, quando eu tinha que levar, e pastor, às vezes, também é motorista de Uber, mas não cobra nada, não tem nem aplicativo. Tinha que levar ela, tinha que sair de casa 4h30 da manhã, porque 6 horas era a hora de fazer o exame de sangue, tinha que chegar antes das 6. E um dia, quando eu chego no Instituto da Criança, eu vejo uma cadeira de rodas do tamanho, mais ou menos, da altura daquela caixa de som, e uma criança deitada. Quando a mãe chegou com a Raíssa, aquela menina lá gritou, Raíssa, você está bem? E quando eu disse, nossa, e fala? Eu pensando que era um bebê, era nada, era uma menina que tinha 11 anos e que não teve um crescimento, porque tinha ossos de vidro, toda enfaixada, porque bastava uma pancada assim, quebrava os ossos. Você já ouviu falar sobre ossos de vidro? E aquela criança prostrada naquela cadeira especial que o próprio Hospital das Clínicas fez para a criança, ela estava ali para receber uma dose alta de um remédio que eu não lembro mais o nome. E quando eu voltava para casa, eu voltava chorando dentro do carro. E aí a irmã perguntava, pastor, está com algum problema? Eu disse, minha irmã, aqui um argueiro, um cisco caiu no meu olho, está me incomodando, que é um negócio sério. Mas o nariz também está vermelho, é por causa do olho, irmã. Depois de alguns dias que eu fui e voltei, eu disse, querida, toda vez que eu volto daqui, eu volto chorando porque eu estou vivo. Você já parou para pensar que você está vivo? Que bênção. Todos nós aqui estamos vivos, com saúde, os nossos processos mentais trabalhando normalmente. Nós sabemos a hora, nós sabemos da cor, nós sabemos da luminosidade, nós sabemos se está quente, se está frio, nós sabemos quando estamos com fome, quando não. Nós não precisamos de sonda nasogástrica para tomar nenhuma alimentação, nós não precisamos nada disso, nós estamos vivos. Podemos nos abraçar, podemos nos beijar com todo respeito, quando namorados também com todo respeito, quando marido e mulher também com todo respeito. Podemos caminhar, podemos ir, podemos voltar, podemos pegar o trem lá em Guaianazes, descer no Tatuapé, pegar o ônibus, voltar, pegar o trem, depois chegar em casa, depois tomar um banho. Estamos vivos, irmãos. Quando acorda de manhã, quando você levanta de manhã, a gente nem presta atenção para dizer, nossa, eu estou vivo. A gente às vezes está atrasado, o celular despertou, porque antigamente era aquele relógio. Aí ele dava uma pancada, ele caía para lá, quebrava logo de uma vez. Hoje é o celular. E é teimoso, né? De 3 em 3 minutos, você programa, o celular desperta. Vou te dar um banho, rapaz. Mas a gente não para ver que a gente está vivo. Nós estamos vivos. Pare para pensar, agradeça a Deus. Aí o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você está vivo é porque tomou biotônico Fontoura? Você está vivo é porque tomou emulsão Scott? Eu tomei essas coisas, horrível. Mas eu tomei. Óleo de fígado de bacalhau, não sei quando já ouviram falar, isso é de uma outra época, no milênio passado, não é nesse milênio, vocês não, são desse milênio agora. Coisas horríveis, mas tomei tudo. E minha mãe dizia, toma para ficar forte. Eu fiquei barrigudo. Eu não fiquei forte, fiquei barrigudo tomando essas coisas. Mas eu estou vivo. Eu estou vivo.
E você podia parar para pensar que você está vivo. Então agradeça a Deus. Segunda razão para a gente celebrar o nome do Senhor, segunda razão para nós termos o nosso coração agradecido. Por que ter um coração agradecido? Disse em primeiro lugar, porque estamos vivos. Segundo lugar, porque podemos servir a Deus na sua igreja. Você já parou para pensar que é um privilégio servir a Deus? Se você olhar direitinho à sua volta, lá onde você mora, na sua rua, no seu condomínio, enfim, onde você vive, quantas pessoas não querem saber da igreja, ainda não chama de trouxa, de tolo. Lá vai o bocudo para a igreja, lá vai o bobinho ser enrolado para o pastor. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio inigualável a gente servir o Senhor. É um privilégio a gente cantar aqui na frente. Tu és a minha luz, a minha salvação. É um privilégio tocar o teclado. É um privilégio você bater palmas. Você já viu gente que não tem mão? Já ouviu falar numa tal de uma doença, se não me engano, chama-se talidomida? Que a pessoa nasce sem um membro e você tem aí dedo até demais. São 5, mas às vezes dá trabalho. Porque a sua mãe lhe chama, vem cá e você faz. Aí o seu pai diz, se não vier, aí você diz, tá bom, eu vou. Agradeça porque você pode servir a Deus na igreja. Antes da sua conversão, como é que era a sua vida? Você já ouviu falar sobre conversão? A Bíblia diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós fomos convertidos pelo Senhor para trabalhar nesta vida, enquanto vivos, antevendo o reino que está para chegar, está para vir. E Deus nos deu esse privilégio de trabalhar na sua obra, de ir lá no QG, de ir lá no Day Camp, de ir lá no Altas Horas, de vir participar aqui, como é o grupo aqui, o encontro daqui, como é que chama? Reset. E no Reset aqui? Reset. E lá no Start. E lá no Mackenzie Cabo Sul. E lá no Mackenzie Rui Barbosa. Passear com sua família. Ir numa igreja diferente. Celebrar a Deus como Federação de UPA. Lá na igreja, vamos supor, lá do Jardim Robru. Lá em Guaianazes. Você sai de onde você mora. Que privilégio você iria na igreja. Celebrar a Deus na igreja. A sua situação antes não era assim. Eu cheguei praticamente em cima da hora, porque eu estava num congresso da ASCAT, Associação Assistencial Casa de Transição, é uma ONG da nossa igreja. Nós estávamos ouvindo lá o testemunho de um irmão. Ele trabalha há 27 anos no IRMA. IRMA é um Instituto de Reabilitação, Missão, Amor, que é lá em Itapevi, depois de Osasco, para aqueles cantos. E ele disse, eu cheguei no IRMA há 27 anos atrás, um homem, um cidadão adulto. Ele chegou com 38 quilos, cicatrizando ainda com os pontos de 6 facadas que tinha levado e com AIDS. O nome dele é Silvio. Ele chegou dessa forma. E ele disse, eu vim porque o pastor Jonas me encontrou na rua e disse, eu tenho um lugar para tratar de você. Ele disse, pastor, eu vou para morrer lá. Ele não era crente, não era nada. Não conhecia Deus, não conhecia Evangelho, não conhecia nada. Disse, mas eu vou morrer lá na sua clínica. E começaram a cuidar dele, e os pontos, tirou aquela amarra que coloca normal, e curou, e aquilo voltou ao normal, mas ele tinha um problema de AIDS. E os irmãos começaram a orar naquele local e na igreja que ele frequentava. E aí era levado pelo pastor Jonas de carro. Depois de um tempo ele disse, agora nós vamos fazer o exame para ver como é que você está. Se sua AIDS está alta ou está baixa. Agora eu acho que ela sumiu. O Silvio olhou, o pastor Jonas disse, o senhor está doido. Eu nunca vi ninguém ficar curado de AIDS. Ele disse, mas aqui nessa igreja cura-se de AIDS também. E Deus cura não somente o corpo, mas cura também a alma. Além de converter-se, Deus vai curar a sua alma. E quando os médicos fizeram o exame no hospital, não preciso dizer o nome, lá em Osasco, fizeram o exame, ele disse, rapaz, o médico olhou e disse, mas você tinha isso mesmo? Aí ele pegou uma pastinha e disse, olha aqui, doutor,
abriu, mostrou os exames de várias vezes que tinha feito, ele disse, nossa, rapaz, mas não é que aconteceu um milagre mesmo? O maior milagre que nós recebemos, sabe, irmãos, talvez não seja a cura do câncer, da AIDS, ou de algum outro problema da sífilis, da difteria, ou da coqueluche, ou de qualquer outra enfermidade. A cura maior que nós recebemos foi a salvação da nossa alma, porque nós estávamos irremediavelmente perdidos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quem tem o poder de ressuscitar e dar vida a morto, como eu era, como eu vivi, como eu fui no passado, quem tem esse poder era unicamente Deus. E Deus me tirou do lamaçal do pecado para ser pastor. Eu podia ser tudo na minha vida. O meu maior sonho na minha vida era ser piloto de aeronave. E Deus me deu o privilégio de passar na Força Aérea, na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Deus me deu esse privilégio. Disse, você vai ser piloto de caça. O meu desejo era ser piloto de caça. Já pensou? Joga uma bomba na igreja de Vila Ré. Pum! Destrói todo mundo. Joga uma bomba no metrô lá de Arthur Alvim. Claro que eu estou brincando, né? Claro que eu estou brincando. Mas quando foi na entrevista do inglês, eu perdi. E eu voltei muito triste para casa. Eu morava em Maceió, peguei um avião sozinho, vim para São Paulo peguei um ônibus, fui para Pirassununga para fazer a prova. Deus disse, eu tenho coisa melhor para você. Quando foi um dia, Deus usou um irmão da igreja e disse, esse irmão ele já faleceu, o irmão presbítero Corino Rafael de Oliveira. Esse irmão terminou o culto e disse, Deus mandou lhe dar um recado. Eu disse, meu Deus, lá vem ele com o recado de Deus. Eu não gosto desses recados. Aí ele disse, eu tenho um recado para o senhor. Ele disse, fale, meu irmão. Ele só chamava as pessoas, mesmo que fosse a Mariana, a Isabela, qualquer um, o André, ele chamava de senhor e senhora. Era o jeito dele. Ele disse, Deus tem um recado para o senhor. Ele disse, fale, meu irmão. Ele disse, Deus está me dizendo, para lhe dizer, que você vai ser pastor. Eu olhei assim para ele, não disse nada em respeito. Quando ele saiu, disse, você é um velho caduco, não sabe nem o que diz. E eu relutei durante 6 anos para ir para o seminário. 6 anos lutando contra. Até que Deus disse, o seu lugar é no seminário. Eu vou lhe dar todos os privilégios, mas o seu lugar é no seminário. E o privilégio maior que eu tenho hoje, é de servir a Deus na sua igreja. Alguns dizem, é pastor porque não deu certo nada na vida. É pastor porque Deus quis que eu fosse pastor. Então, querido irmão, seja grato a Deus, porque você vai poder servir no ano que vem na diretoria da UPA da federação, na diretoria da UPA da sua igreja. Você vai poder testemunhar do amor de Deus para aquelas pessoas. Olha que privilégio servir a Deus. Quando Deus levantar alguém aqui, vocês, um grupo, sei lá quem, para trabalhar talvez com a UMP, com a UPH, com a SAF, fazer um grande encontro aqui na Zona Leste, aqui no nosso presbitério, sei lá onde, ou ir para o Day Camp do próximo ano, ou ir para o QG do próximo ano, trabalhem com afinco, porque é um privilégio vocês poderem trabalhar na obra de Deus. Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os meus olhos, a minha boca, o meu nariz. Mas meu nariz é pequeno, mas meu nariz é grande, mas ela é muito gorda, mas ela é muito magra. Não se preocupe com isso. Deus usou uma mula para falar, não vai usar um cavalo como eu. Deus usa. Então, erga os braços para os céus, para agradecer em primeiro lugar pela vida, agradecer pelo privilégio que você tem de servir ao Senhor na sua igreja. Em último lugar, para terminar minha palavra, tenha um coração agradecido, porque há trabalho certo para você na igreja de Jesus, há trabalho certo para você no presbitério, há trabalho certo para você na federação, há trabalho certo para você na UPA. Há um hino do nosso hinário que diz mais ou menos assim, eu não lembro da letra toda, há trabalho certo para ti, cristão. Aí diz o coro, com Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, pois só tua crente eu poderás fazer. Então, queridos, há trabalho certo para você. Eu me lembro quando estudava no seminário, isso em 1900, eu comecei a estudar o seminário em 1989, já tem alguns dias. Já tem algumas semanas, 1989.
Eu completei, no mês de fevereiro, 30 anos de pastorado. O pastor desta igreja já está caminhando para 40. Eu conheci o pastor desta igreja, reverendo João Marcos. Depois você pergunta como é a história para ele, que eu não vou contar tudo, não. Eu conheci a história do reverendo João Marcos quando ele estava para casar com a Marisa. Ele estava para casar com a Marisa. Nós nos conhecemos na igreja presbiteriana de Vila Buenos Aires. Naquele tempo, eu era membro da igreja presbiteriana de Vila Buenos Aires. Eu trabalhava aqui numa corretora reguladora de seguro, muito conhecida em São Paulo, não sei se ainda é hoje, eu não sei, chamada Pancari, corretora, reguladora, inspetora e não sei o que de seguros. Eu trabalhei na diretoria dessa empresa. E nós nos conhecemos lá na igreja de Vila Buenos Aires. A igreja de Vila Buenos Aires, na época, na década de 80, nós fazíamos um trabalho no Hospital da Penha, que hoje o Hospital da Penha praticamente desapareceu. Mas naquele tempo era o melhor hospital, depois do Hospital do Tatuapé, era o melhor hospital aqui da Zona Leste. E todos os domingos à tarde, nós íamos, era por volta de 2 horas, de 2 às 2h30, nós íamos cantar, um grupo de jovens e adolescentes, cantar nos corredores do Hospital da Penha, levar uma mensagem de ânimo. E nesta época, João Marcos ia, como é tão conhecido por todos nós, Marquinhos. Marquinhos para lá, Marquinhos, vem aqui. Naquele tempo, a irmã dele também ia, que era jovem, igual a mim, nós já somos da mesma idade. E aí nós íamos, Dezinha, toca violão, e o Marquinhos tocava o tal do cavaquinho. O cara era um cara bom, viu? Se não era sanfona, aquela coisa toda. E é desse jeito até hoje. Aprendeu com o seu Juca, o pai dele, José Vasconcelos Júnior. Muito bem. Um dia nós estávamos num determinado lugar, fomos cantar, um festival. Um irmão chegou para mim e disse, graças a Deus, porque vocês vêm neste hospital. Eu disse que não ia falar, mas terminei falando, né? Porque vocês vêm nesse hospital. Eu não tenho ninguém. Minha família deu o endereço errado. E o hospital agora, depois de 4 meses que eu estou aqui, o hospital não localiza minha família. E agora eu não sei como vou voltar para casa. O homem tinha problema de demência. Não sabia como ia voltar para casa. E nós começamos a orar por aquela família, até que o hospital conseguiu localizar um parente distante. E esse parente distante levou esse moço para a casa dele, porque os filhos e a mulher não queriam mais o homem. Há trabalho certo para você na igreja de Jesus. Você sabia que você pode abençoar alguém? Você sabia que na sua escola você pode falar do amor de Jesus para os seus colegas? Falar do amor de Jesus. Você já parou para pensar? Eu era pastor em Maceió em 1992. Era pastor em Maceió. Começo do meu ministério. Quando foi um dia, tinha uma menina que cantava no louvor, ela fazia a voz principal. Ela não chegou para a hora do culto, eu estranhei. Demorou. Quando foi já no final do culto, ela chegou, toda suada. Eu disse, Luciane, o que aconteceu com você no final do culto? Ela disse, você não sabe da maior. Eu ia saindo de casa, papai ia me trazer na igreja, vínhamos todos para a igreja, e o vizinho chegou e disse, Luciane, mostrou um revólver. Um revólver aquele 32, mas mata, sabe, irmãos? Ele disse, quando você voltar da igreja, eu já estou no caixão, porque eu vou me matar agora. E ele mostrou, abriu assim o pente, tinha 5 balinhas. Ele disse, vou descarregá-las todas no meu coração. E ela parou e disse, mas por que você vai fazer isso? E sabe quantos anos tinha o rapaz? 15 anos. Quantos anos ela tinha naquela época? 17. Por isso que eu estou dizendo que há trabalho certo para você na igreja. E ela começou falando com aquele moço, falando. O pai voltou para casa, quando foi perto de meia-noite, ele pegou aquele revólver, disse, pode levar, entrega para o seu pai. Não é dele, eu comprei hoje de manhã, lá na feira do rolo. Já ouviu falar em todo lugar tem feira de rolo, né, irmãos? E eu comprei esse revólver baratinho, o cara estava apertado, e eu tinha um trocado que eu tinha guardado, mas eu ia dar fim à minha vida. Final da história, por conta de entender que há trabalho certo na igreja. E uma menina de apenas 15 anos pôde falar do evangelho para um rapaz de 17 anos.
Hoje esse moço é um presbítero de uma grande igreja presbiteriana lá na cidade de Fortaleza, no Ceará. Quantas vezes você tem a oportunidade de falar para você, ou você é um agente secreto do reino de Deus na sua escola, ninguém sabe que você é crente, ninguém pode saber que você é crente. Será que você é desse tipo? Irmãos, Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar na obra dele. Eu fui com minha esposa esses dias, num determinado lugar, a mulher olhou para mim, olhou para mim. Eu disse, meu Deus, o que é que essa mulher tem? Será que eu sou tão feio assim? Cochichei com a minha esposa, estava de máscara, né? Não dava para ver a coisa. Meu amor, será que ela está achando que eu sou tão feio? Ela disse, pode ser. Depois que, quando eu fui passar o cartão para pagar a compra, ela chegou e disse, o senhor é juiz? Eu disse, de futebol? Ela disse, não, juiz mesmo. Eu disse, não sou juiz, não. Ela disse, o senhor tem cara de juiz? Eu disse, e juiz tem cara? Todo mundo tem cara, é normal. Ela disse, não, primeiro pela sua educação, e primeiro porque o senhor está atento a tudo que eu estou passando. E eu disse, juiz faz isso? Bom, final da história. Eu disse para ela, não, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana. Aí a mulher começou a chorar. Chorou, disse, a minha vida está uma porcaria. Ela usou essa expressão. Eu estava numa fila de caixa. Eu estava numa loja, não estava no supermercado, estava numa loja. E tinha gente para passar no caixa. Eu disse, deixa eu colocar a mão aqui no seu ombro, eu posso? Ela disse, pode. Eu disse, eu vou orar pela senhora. Nós oramos ali 3, 4 palavras. Que igreja que o senhor é? Eu disse, só aqui da igreja da Vila Ré, aqui pertinho, ali perto do metrô. Tem na esquina a padaria 3 Garotos, a pizzaria 3 Garotos, é ali pertinho. Ah, disse, eu sei onde que é. Pois eu vou lá na igreja do Senhor. Eu disse, na minha igreja não, na igreja de Jesus. O que é que eu estou contando essas histórias para você? Para lhe mostrar que há trabalho certo para você. Você pode falar isso para uma menina, para um colega, para um menino no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no prédio onde você mora. Enfim, alguém que você encontra e bate papo no metrô ou no trem. Você pode falar do amor de Jesus. Quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade? Deixe-me lhe fazer uma pergunta, talvez você ache indiscreta, talvez você ache que eu não deveria perguntar. Mas quando você fala sobre o amor de Deus, quem é que transforma suas palavras em fonte de bênção para a vida das pessoas? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Então, querido, se deixe levar pelo Espírito Santo de Deus, seja a bênção onde você vive. A não ser que você não tenha experiência com esse livro. Aí o salmista continua dizendo, e aí eu vou terminar minha palavra, ele vai dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum, aliás, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Minha alma, não se esqueça do que Deus me deu. Não se esqueça daquilo que Ele tem feito por mim. Minha alma, não se esqueça daquilo que Deus vai me dar amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Eu queria lhe incentivar com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, estudem. Vocês que são adolescentes, estudem. E não queiram somente a graduação, não queiram mais. Estudem. Porque, do contrário, vocês não terão muita chance no futuro, não. Vocês já prestaram atenção com isso? Para isso? Já prestaram atenção que o mercado ele é muito voraz? A Isabela deve conhecer uma menina que frequentou nossa igreja, ela está na Alemanha, está fazendo um mestrado na Alemanha, Rafaela, o nome dela. Menina tímida. Ela disse, eu sou filha única. E Deus tem me dado tanta oportunidade, pastor, eu estudei no Rio de Janeiro, engenharia oceanográfica, agora eu vou fazer um mestrado na área de águas, e vou lá para a Alemanha. Eu disse, e você sabe alguma palavra em alemão? Ela disse, sei nada, só sei o Dankeschön. Só isso que eu sei, mas eu vou encarar. Final da história, ela mandou esses dias um vídeo para mim.
ela cantando no grupo de louvor da pequena igreja, é uma cidade pequena, tem mais ou menos 35 mil habitantes, onde tem a grande faculdade que ela estuda. E ela disse, não perdi a oportunidade, vim para a igreja, estou aprendendo as músicas em alemão, já estou falando alemão quase fluente, já leio. E ela falando tudo mais, eu disse, você não perdeu a oportunidade, né, filha? Ela disse, não, eu aproveitei. Então aproveita a oportunidade, meus irmãos, aproveitem. Não vá nessa onda furada de alguns colegas que querem te levar para baixo. Não. Se levante, se erga, sacuda a poeira, dê a volta por cima e sirva ao Senhor. Testemunho, porque há lugar para você trabalhar na igreja, há lugar para você desenvolver o seu trabalho na igreja. É um privilégio para mim e para você trabalharmos na igreja. Então lembre-se, Deus tem nos dado vida. Deus tem nos dado disposição. Deus tem feito sinais e prodígios na nossa caminhada. Bendiga o Senhor e não perca de vista o seu trabalho. Tomara que a diretoria deste próximo ano que se aproxima, de 2023, seja uma diretoria arrojada, de novas ideias, junto com a tia, não é assim que vocês chamam? Junto com a tia, botem para quebrar mesmo. Não vão quebrar um ao outro, não, mas faça o trabalho andar. Sejam bênção. Ah, mas cada um mora num lado. Se juntem. Façam a obra do Senhor. Coloquem desafios para vocês. Para que o reino possa avançar. Para que o reino possa crescer. E não olhem para o outro como sendo personagem ou peça que não presta. Não, aquele não dá certo. Talvez basta uma oportunidade. Você vai ver como vai ser bênção na vida da diretoria. Não só as UPAs federadas, mas cada um que é adolescente nas igrejas. Tomara que vocês trabalhem e possam, no final de 2023, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí vocês vão dizer como salmista: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que Deus abençoe a vida de vocês, filhos. Eu já tive filhos da idade de vocês, hoje eles já cresceram. Hoje já estão quase praticamente independentes, cada um vivendo sua vida. Mas vocês têm o privilégio de serem tratados pelos seus pais e pela tia Lu, tão querida, né? Irmã tão amada, que eu tenho um carinho tão grande por ela, um respeito tão grande pelo esposo dela, por sua família. Que bênção. Sejam prósperos, que vocês possam trabalhar para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém?